E se você pudesse se candidatar a vereador, prefeito ou até mesmo presidente da República sem precisar estar filiado a um partido político? Parece uma ideia simples, né? Mas no Brasil isso é proibido. E recentemente o Supremo Tribunal Federal fechou de vez essa porta. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história que mistura política, história do Brasil e até Getúlio Vargas. Fica aqui comigo. Tudo começou quando dois cidadãos, Rodrigo Sobrosa Mesomo e Rodrigo Rocha Barbosa, assim, dois Rodrigos, parece até nome de dupla sertaneja, decidiram questionar por que diabos eu preciso estar filiado a um partido para concorrer a um cargo político numa eleição. E a pergunta deles não era absurda não, olha só, cerca de 90% dos países no mundo permitem candidaturas avulsas independentes. Presidentes da Austrália, Lituânia, Islândia, todos eleitos sem partido. E aqui na América Latina, países como a Argentina, o Uruguai, também proíbem. Mas somos minoria global nessa história. Mas aí tem os que dizem, como no cinema, vem o plot twist. A proibição nas urnas avulsas tem uma origem, bem, digamos, pouco suspeita. E eu vou te contar uma história. Volta lá em 1945, Getúlio Vargas estava saindo do poder, depois de anos de ditadura, no Estado Novo. Mas Getúlio não era bobo, sabe? Ele criou uma lei chamada Lei Agamenon. Parece mais uma lei com o nome de vilão de novela. E essa lei fez 3 coisas geniais para ele. Primeiro, só partidos nacionais podiam concorrer. E quem tinha estrutura nacional em 1945? Basicamente, quem tinha ligação com o governo. Governo de quem? Vargas. Segundo, proibiu a candidatura avulsa, ou seja, nada de gente independente entrando na festa. Terceiro, permitiu que candidatos concorressem em vários estados ao mesmo tempo. E adivinha quem lucrava com isso? Getúlio. Concorreu a senador por 5 estados e a deputado federal por 9 estados. Elegeu-se senador em 2 estados, deputado em 7. Mas o golpe de mestre foi usar a sua votação gigante para eleger um monte de gente do partido dele, claro, que tinha votação minúscula. Um verdadeiro esquema de alavancagem política. Resumindo, a proibição das candidaturas avulsas nasceu não para proteger a democracia, não, mas para concentrar o poder nas mãos de quem já estava no comando. Agora a gente volta para 2025. Os dois Rodrigos levaram o caso lá para o Supremo. E o argumento deles era bem forte. A Constituição brasileira diz que a filiação partidária é sim obrigatória, a gente sabe. Mas o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que o Brasil assinou, ratificou, diz que não pode limitar a candidatura avulsa por motivo de idade, nacionalidade, capacidade mental, filiação partidária não está na lista. E aí parecia um argumento jurídico sólido, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, foi o relator desse RE, ele trouxe, como os jovens dizem, uma bad news. Esse tratado internacional tem status supralegal. É mais forte que as leis, mas é mais fraco que a Constituição. E a Constituição brasileira, ela é clara e prevalece. Filiação partidária é obrigatória. Barroso foi além. Ele disse algo interessante. Olha, eu sei que o sistema atual não é perfeito. A gente tem mais de 30 partidos, muitos sem identidade ideológica clara. E a população não confia muito neles. Mas mudar isso não é papel do judiciário. Isso é uma decisão política fundamental que deve ser tomada por quem tem voto. Quem? O Congresso Nacional. Em outras palavras, não sou eu quem manda nisso, disse Barroso. Vocês elegeram os deputados, os senadores, são eles que devem decidir se querem mudar ou não a Constituição. E ele tem uma certa lógica nisso. O Congresso, nos últimos anos, tem reforçado o papel dos partidos políticos. Criaram cláusulas de barreira, acabaram com as coligações em eleições proporcionais, criaram as federações partidárias. E a mensagem qual é? No Brasil, política se faz através dos partidos. Então ficou decidido. No Brasil, não rola candidatura avulsa. E se você quiser concorrer, precisa estar filiado a um partido político. E a questão é, isso é bom ou é ruim? Por um lado, os partidos deveriam ser agregadores de ideias, projetos, programas de governo. Por outro lado, quando os partidos viram só legendas de aluguel sem identidade, será que não faz sentido permitir candidaturas independentes? O Supremo jogou a bola para o Congresso. E agora,
Cabem aos deputados e senadores que foram eleitos justamente por partidos decidirem se querem abrir essa possibilidade ou não. Então, prendam a respiração, que isso pode acontecer ou não. O que você acha? Se fosse permitida a candidatura avulsa sem partido, ou partidos são essenciais para a democracia, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe esse like aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe com aquele amigo que vive reclamando dos partidos políticos, mas nunca se filiou a partido nenhum. Até a próxima.